Olá! Hoje nós vamos falar sobre como utilizar o timer nos seus projetos em C#. Na verdade, o timer ele é um objeto pronto já do C#. E a ideia é nós criarmos uma aplicação envolvendo esse timer. No exemplo de hoje, eu irei criar uma área para que o usuário possa digitar o valor final do timer dele. Ao apertar um botão, nós iremos disparar esse timer que vai fazer uma contagem regressiva. Quando o timer zerar, nós iremos executar uma ação. Tudo bem? Então vamos lá. Para isso, nós precisamos primeiramente colocar uma caixa de texto, a text box. Nessa text box, o usuário irá digitar o valor do timer dele, o valor final, set point. Então eu vou colocar uma label para identificar. Vou alterar o nome da label para tempo. Vou colocar também uma label para exibir o tempo do timer. Vou editar o texto dessa label, vou colocar 002.00. Vamos aumentar a fonte. Negrito 14, ok. E vamos colocar o botão de disparo. Vou alterar o texto para Start. Pronto. A ação que eu irei executar quando o meu timer atingir o valor final será simplesmente exibir uma Picture Box. Então eu irei pegar aqui a Picture Box e inseri-la aqui. Evidentemente que cada um de vocês tem uma aplicação diferente. Então, quando houver o estouro do timer, cada um de vocês executa a ação que achar conveniente. No meu caso aqui, como o objetivo é apenas mostrar a funcionalidade do timer, eu vou exibir uma Picture Box mesmo. Então, vamos lá. Para buscar a Picture, clica aqui na setinha, Choose Image, Local Resource e Import. Vou pegar essa imagem do reloginho aqui, ó. Ok. Lembra, vou mudar aqui para Stretch Image para que eu possa adequá-la à minha aplicação. Acho que assim está legal. Eu vou mexer brevemente aqui no layout. Pronto. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero que quando o meu sistema inicialize, essa imagem não apareça aqui. Tá? Eu quero que essa imagem do relógio apareça apenas quando o meu timer estourar. Então vamos lá, vamos dar 2 cliques no formulário. Forme um load, ou seja, quando o meu formulário carregar. No primeiro momento que eu executar o meu aplicativo, a primeira coisa que ocorre é o carregamento do formulário. Eu quero que aquela Picture Box não fique visível. Tá certo? Então para isso, picturebox1.visible, ou seja, eu quero que a visualização da Picture seja false. Evidentemente que, sendo false, ela não será exibida. Ok? Vamos verificar só essa funcionalidade por enquanto. Ctrl F5. Olha lá, reparem que a minha picture não foi exibida. Ok? Então vamos continuar. Nós precisamos agora criar variáveis. Uma variável para armazenar o tempo que o usuário vai digitar, uma outra variável para transformar esse tempo em segundos e, eventualmente, em minutos também, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o código. Vou criar essas variáveis como globais. Então, logo após a minha classe principal aqui, ó, vamos criar as nossas variáveis. Vou criá-las como inteiro. Tá? A primeira eu vou chamar de tempo, que é a variável que irá armazenar o tempo que o usuário digitou. Tá? Então vamos lá, vou atribuir o valor 0 apenas para que ela inicialize. Vou criar também uma variável chamada minuto, e uma outra variável chamada segundo. Tá certo? Ótimo. Então vamos lá. Eu quero que, ao pressionar o botão, a nossa aplicação recolha o tempo inserido pelo usuário e armazene na variável. Então vamos lá. 2 cliques no botão. A variável criada para armazenar é tempo. Tá? Então tempo é igual a... Eu não posso fazer isso aqui, né, pessoal? Ó, textbox1.text. Por que eu não posso fazer isso? Fica até vermelhinho. Porque tempo é uma variável criada do tipo inteiro, tá certo? Enquanto que textbox1.text está na cara, né? Text é texto, é uma string. Então eu não posso pegar um texto e tentar armazenar numa variável que armazena números. Tudo bem? Para resolver isso, devido à característica da linguagem C# ser fortemente tipada, a gente usa simplesmente aquela conversão, né? Convert, vou converter, ponto. Vou converter para quê? Eu quero converter esse texto para inteiro, para poder caber aqui dentro, né? Então, convert
to int. Pode ser int 16 mesmo, tá? Esse int 16, int 32 são valores relacionados aos comprimentos dos bits. Então, evidentemente, que quanto maior a quantidade de bits, maior a numeração do sistema de contagem. Nós não precisamos de tudo isso, porque nós vamos contar um timerzinho pequenininho, tá? Então, tá lá. Já fizemos a aquisição e armazenamos o valor na variável tempo. Agora, o que nós precisamos ver? Se esse tempo ele estiver abaixo de 60, significa que a nossa variável minuto será 0 e o valor digitado pelo usuário será puramente os segundos. Nós não iremos nos preocupar com mais nada. Mas e se o usuário tiver digitado um valor 70, 80, 100? Nós não podemos exibir esse valor aqui, né, 70 aqui na área dos segundos. Vamos supor que ele digitou 70. Eu não posso colocar 70 aqui, nem 70 aqui. 70 na base do tempo, como será exibido aqui? Seria exibido 1 em 1 minuto, porque 70 segundos seria 1 minuto, e mais 10 segundos aqui, não é isso? Então, como que nós vamos fazer essa conversão do tempo para exibição em minutos e segundos? Aqui será o tempo sempre em segundos, né? Quantos segundos nós queremos. Então, é simples, né? Dividir por 60. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos verificar se existe essa necessidade. Se o usuário digitar um valor 10, 20, 30, 40 ou 50, não existe essa necessidade. Basta nós exibirmos esse tempo até 59, aqui, né? Ó. Seria 0059, não teríamos problema algum. Tudo bem? Agora, valores maiores do que 60, ou igual a 60, aí nós já precisamos manipular isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro teste, vamos verificar isso, né? Se o tempo é maior ou igual a 60. Se o tempo for maior ou igual a 60, eu vou dizer que a minha variável minuto ela é igual ao tempo dividido por 60. Todo mundo concorda com isso? Se o usuário digitou o valor 120, por exemplo, eu vou dizer que minuto é igual a tempo, que é o que o usuário digitou, seria o nosso 120, dividido por 60. 120 por 60 dá 2. Minuto igual a 2. Simples. Perfeito? E o segundo? Agora vem uma regrinha bem legal, que o pessoal que já está acostumado à programação conhece bem. Agora o pessoal que está iniciando, de repente, pode achar um pouco estranho. Mas é o que a gente chama de resto de divisão. O segundo vai ser igual ao tempo, resto da divisão por 60. Ou seja, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Nossa variável segundo irá armazenar o resto da divisão do tempo por 60. Então, imagine que o usuário digitou o número 70. 70. Tem 70 na variável tempo. Qual é o resto da divisão de 70 por 60? É 10, não é isso? 70 dividido por 60 dá 1 e sobra 10. Então, esse sobra é o que a gente chama de resto da divisão, vai ser armazenado na variável segundo. Então, olha que legal. Segundo vai ter 10, tudo bem? E é o que nós queríamos exatamente se o usuário digitar 70, pois 70 é 1 minuto mais 10 segundos, tudo bem? Então aqui, para quem ainda não conhece, resto da divisão. Ótimo. Então vamos completar esse if aqui com um else. Então qual que foi a nossa condição do if? Se o tempo for maior ou igual a 60, ele vai executar essa instrução. E se não for maior ou igual a 60? Se não for maior ou igual a 60, significa que o usuário digitou valores abaixo de 1 minuto. Ele colocou 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Nessa condição, eu vou dizer que o minuto é igual a 0 e que o segundo é igual ao próprio tempo digitado pelo usuário. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero agora que esse tempo, que já foi ajustado, seja exibido nessa label, que é a nossa label 2. Então, vamos lá. Após fazer essa verificação, eu irei dizer que a label 2.text é igual a... Eu vou forçar um 0 aqui, tá? Para ele garantir esse primeiro 0. Concatenação de strings, pessoal. Só usar um mais, ó, tá? Então, ele vai escrever esse 0 mais. Depois do 0, o que eu quero que ele coloque aqui? Eu quero que ele coloque exatamente o minuto, tá? Então, mais minuto, simples assim, ó. E depois, concatena string, põe um mais aqui, ó. Cada texto que você quer juntar na mesma frase, na mesma palavra, vai colocando um mais aí, ó. E se for string, entre aspas duplas. Se for variável, o nome da variável mesmo. Então, eu vou botar o 2 pontinhos, né, para separar, tá? Mais, vou botar agora a variável
segundo. Pronto. Tá bom? Então aqui é um exemplo da forma com que eu quero que seja exibido. Tá certo? Bem, vamos voltar lá. Após fazer tudo isso, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse tempo vá correndo, não é isso? Que ele entre em contagem. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta tema dessa aula, que é o timer. Então, vamos pegar o objeto aqui, timer, vou arrastar para cá. Perceba que ele não é um objeto visual, tá? Então, eu vou alterar as propriedades desse timer. A propriedade que eu vou alterar é intervalo. Ele tem aqui o intervalo em milissegundos. Então, de 100 em 100 milissegundos. Eu não quero isso, eu quero um intervalo de segundo a segundo. Então, eu vou colocar o valor 1000, né? Porque a contagem é em milissegundos. Então, 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo. Prontinho. Importante observar que a habilitação dele está como false. Ou seja, quando o nosso sistema inicializar, o timer está inativo. Ele só vai começar a contagem quando eu dispará-lo, aqui no botão de Start. Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer agora. Lá dentro do nosso botão de Start, aqui, ó, botão um clique, tá? Após eu fazer todas essas verificações, eu vou disparar o timer. E como que eu disparo esse timer? Bem simples, ó. Timer1.enable é true. Pronto, timer disparado. Vamos voltar lá para a nossa aplicação. O que eu quero agora? Eu quero que algo seja executado, algo seja modificado toda vez que o timer fizer uma contagem. Então, nós vamos dar 2 cliques no timer para abrir a execução do timer. Lembre-se, essa execução, a gente chama de tick, ela acontece a cada estouro do timer, cada intervalo de estouro. Então, a cada 1 segundo, eu vou executar o que está aqui dentro. Ó. Tá? Eu dei 2 cliques lá no timer, timer 1 tick. Então, a cada contagem do timer de 1 em 1 segundo, eu vou executar o que está aqui dentro. O que eu quero fazer a cada segundo? Eu quero que ele diminua o valor que foi inserido aqui. Ó. Não é isso? Então, o usuário digita um tempo, o nosso timer faz a aquisição desse tempo e de 1 em 1 segundo esse tempo vai diminuindo. Tá bom? Então, eu vou lá mexer na nossa variável segundo. Não é isso? Segundo. A gente pode escrever segundo é igual a segundo menos 1, ou a forma mais abreviada, segundo menos menos. Tudo bem? Mesma coisa. Ótimo, agora eu preciso verificar se eu tenho que mexer no minuto. Eu também tenho que diminuir o minuto, não tenho que diminuir o minuto. Como que eu vou saber isso? Então, a primeira coisa eu tenho que verificar se a variável minuto é maior do que zero. Se a variável minuto for maior do que zero, existe a possibilidade de eu ter que diminuir o minuto também. Mas antes eu preciso verificar se o segundo é menor do que zero. Porque imagina que eu tenho lá o minuto igual a 1, mas o segundo igual a 20. Você não pode diminuir o minuto antes do segundo não ter zerado, não é isso? Então, vamos verificar aqui se o segundo é menor do que zero. Nessa situação, sim. Agora, eu vou diminuir o minuto. Minuto menos menos. Tá certo? Ah, mas eu tenho que lembrar uma coisa. Que como o segundo, nessa condição, é menor do que zero, o que eu tenho que fazer? O segundo volta para quanto? Volta para 59. Uma vez que eu estou considerando que o minuto era maior do que zero. Então, existiam minutos. Tá certo? Então, quando o segundo cai abaixo de zero, ele volta para 59 e o nosso minuto é decrementado. Bom, agora eu irei repetir esse trecho de código aqui, ó, porque de 1 em 1 segundo eu quero repetir a atualização do tempo. Não é isso? Então eu quero que o texto da minha label 2 exiba o minuto e o segundo atual. Lembra que nós estamos dentro da função timer1tick, que é a função que atualiza o valor dos segundos e dos minutos. Tá certo? Bom, e existe uma última verificação agora, que é o final, né? Verificar se atingiu o tempo final. Então vamos lá. Ó. Se a minha variável minuto for igual a zero e, lembra? 2 E's comerciais, para quem não lembra, colocar Shift e 7 no teclado. 2 E's comerciais é a nossa condição lógica AND. Né? Ele vai verificar se uma variável e a outra juntas executam a mesma condição. Então, se minuto for igual a zero e
nossa outra variável segundo, na minha condição aqui, ela também sendo igual a 0, significa que o meu tempo zerou, né? Ou seja, o meu timer foi executado completamente. Ele veio decrementando do valor digitado pelo usuário até 0, atingiu o tempo que eu queria. O que eu quero fazer nessa condição? Primeira coisa, eu vou paralisar o timer, vou parar a contagem. Então, timer1.enable igual a false. E a segunda coisa que eu irei fazer é habilitar minha picture box. picturebox1.visible igual a true. Eu quero que minha picture box apareça para indicar que houve a finalização. Tá legal? Só mais um detalhe, caso eu queira partir o timer de novo, eu quero que a picture box desapareça novamente e só seja exibida no momento do estouro do timer, da finalização. Então, ao pressionar o botão, ó, esse botão aqui, ó, tá, de Start, a primeira coisa que eu vou fazer é passar a visualização da minha picture para false novamente. Então, picturebox1.visible igual a false. Para que eu possa continuar usando o aplicativo. Cada vez que eu pressione o botão e comece uma nova contagem, a minha picture desaparece. Ela só aparece no momento do estouro. Tá certo, pessoal? Então, te diminuir aqui para a gente dar uma olhadinha no código como um todo novamente. Então, criamos as variáveis. Inicializamos o form com a picture box invisível. Tornei a picture box invisível novamente ao pressionar o botão para que eu possa repetir a operação. Fizemos a aquisição do valor digitado pelo usuário. Estamos verificando a necessidade de armazenar valor em minuto, quando o tempo for maior do que 60 segundos. Armazenamos o resto da divisão na variável segundo. Exibimos um valor inicial na label e disparamos o timer. No timer, nós estamos decrementando a variável segundo, verificando se tem a necessidade de decrementar minuto também e exibindo o valor atualizado. Caso o nosso timer zere, ou seja, se atingiu o valor final, nós paramos a contagem do timer e exibimos a picture box. Vamos ver se isso funciona? Ctrl F5. Olha lá. Vou colocar um valor aqui rapidinho, por exemplo, 15 segundos. Vou dar um Start, 15, ó, automaticamente ele vem decrementando. Tá bom? Vamos verificar se a nossa picture box vai ser exibida. Ó, legal, parou a contagem, nossa picture box foi exibida. Vou fazer uma contagem agora de um valor maior, para que a gente possa verificar se os minutos entram na contagem também. Então, vou colocar o valor 200, tá? 200 nós sabemos aí que é 6, 12, 18, são 3 minutos e mais 20 segundos. Vamos verificar se é isso que vai acontecer aqui. Olha lá, sumiu a nossa picture, 3 minutos e 20 segundos. Vamos verificar agora se ao zerar aqui os segundos, ele vai diminuir, vai decrementar os minutos e voltar para 59 os segundos. Olha lá. Perfeito, ó. Decrementou o minuto e voltou o segundo para 59. Legal, pessoal? Então é isso. Uma aplicação bem prática, bem flexível com o timer para que vocês possam aplicar no projeto de vocês. Espero que tenham gostado e tenha ajudado. Até mais. Um abraço.